Bom, galera, voltando aqui na videoaula, enquanto a minha VM do WebIO está subindo aqui, eu vou mostrar para vocês o quanto essa VM é leve, né? E ela é simples de rodar. Qualquer notebook praticamente hoje em dia consegue rodar muito bem essa VM do WebIO. Então você pode ver aqui que com 4 GB de RAM, praticamente você roda ela perfeitamente. Processador, você vai ter um processador básico, não vai precisar de muitos núcleos. HD 7 GB já é suficiente e um adaptador de rede praticamente com NAT, ou então para você conseguir conectar nele via via HTTP. Aqui eu vou logar na VM com um usuário de root e a senha Cisco. Vou verificar que com ifconfig ele não conseguiu pegar na interface que eu configurei para ele subir, ele não conseguiu pegar IP. Então eu vou dar um DH client aqui, automaticamente ele vai conseguir pegar um IP. E aí você vai ver que, opa, ifconfig, pipemore, você já vai ver o IP que sua VM vai pegar. Caso você tenha algum problema nessa configuração de IP da interface que você conectou, é interessante você dar uma olhadinha se os IPs que você configurou aqui nas interfaces do vmhost, ele vai ter, na verdade, toda vez que você instala o VM Workstation, ele cria para você duas interfaces, interfaces lógicas, né? Como se fossem umas espécies de loopback para suas VMs, para você conseguir conectar e para você conseguir se comunicar com essas VMs em si. Então você vai ter aqui o VMnet 1 e o VMnet 8. E os dois vão ter um IP dentro de uma faixa de 198, 192, 168, alguma coisa. Tanto esse quanto esse daqui também. A minha VM vai estar rodando nesse range 192, 168, 73. Então é interessante que essa interface aqui esteja com o final 1, né? Que seja o gateway desse cara aqui, senão eu não vou conseguir pingar e não vou conseguir ter comunicação com essa VM em si, né? Subiu a VM, você verificou que você está pingando, basta você conectar aqui 926873.133, que aí você vai ter o acesso via HTTP. Acesso básico vai te mostrar aqui quais são os laboratórios e como que você vai configurar um por um. Então assim, a interface dele é uma interface bem simples, não tem muito segredo. Então você vai ter os laboratórios aqui divididos em vendors, né? Por exemplo, você tem o CCIE 4, versão 4, que é a versão antiga da prova, que você consegue realizar as configs do INI e as configs de troubleshooting. Você tem do programa Cisco 360, que seria o oficial guide, o guide oficial da Cisco, né? Eles montaram alguns laboratórios específicos para você treinar para o CCIE. Então você tem aqui também, você tem a pasta do INI, né? Que seria as configurações da parte de config do INI, especificamente. Você tem MyLabs, que seriam os laboratórios que você próprio pode criar. E os laboratórios do Narbic também. Então você pode, com o workbook do Narbic, ir lá e fazer as configurações em cima do WebIO. Como a gente está verificando, está utilizando o INI. Aqui, quando você clica nele, né, você tem algumas opções de Basic Config. Então aquelas opções que eu estava mostrando para vocês com os TXTs, você também tem aqui. Por exemplo, você vai abrir o lab de BGP. Basta você clicar aqui que você vai ter uma série de configurações dos roteadores e como que eles estão configurados, como você pode ver aí. Bom, eu vou a Pictures também vai aparecer para você, antes de ir para os laboratórios em si, vai aparecer para vocês as topologias, né? Você tem algumas topologias pré-montadas, no caso esse daqui é a topologia base do INI,
Então todos os labs de config vão seguir essa topologia aqui. Alguns vão ter BGP, outros vão ter SPF, vai ter redistribuição de rota, tem diversos tipos de laboratórios diferentes, mas a base vai ser sempre essas daqui. Bom, continuando, galera, eu vou iniciar aqui o laboratório de config, né? Você vai clicar aqui no ícone do laboratório em si, ele vai mostrar para vocês as topologias, topologia de SPF e etc. E aqui são os devices que estão sendo emulados pelo WebIOU. Então assim, você tem aqui alguns botõezinhos na frente de cada roteador, de cada equipamento. O primeiro dele é para você startar o equipamento. O segundo é para dar um shutdown, para você parar o equipamento em geral. Você tem um copy para você copiar, na verdade, a running config de algum local externo. Se você quiser criar algum script, alguma coisa nesse sentido, dá para fazer aqui com a WebIOU. Criar um snapshot de como a VM está se comportando no momento. Você tem como dar um stop e reverter o snapshot também. Também é uma opção bem interessante. Você vai realizar uma configuração e não sabe se vai dar certo? Cria um snapshot, faz a configuração, reverte o snapshot se precisar. Bem interessante também. Você tem uma opção para parar o R1 e retirar todas as configurações. Você configurar para o equipamento voltar a ficar um equipamento do zero, zerado, né? Você tem uma opção de console. Essa na verdade é a opção, você pode ver aqui embaixo, que ele tem uma opção aqui, Telnet 192, 168, 73, 133 e a porta específica. Se você quiser conectar externamente com PUT, com qualquer outro tipo de terminal, se você conectar nessa porta aí, ele vai aparecer para você normalmente. Você tem uma opção aqui que ele vai abrir para você uma conexão via HTTP. Assim que eu startar os equipamentos, eu vou mostrar para vocês que ele tem até uma interface bem interessante via HTTP. Dá para você utilizar o laboratório inteiro só pelo browser mesmo, se você quiser. E ok, está startando todos os devices. E aqui você tem uma opção de resetar. Então você consegue resetar a console dos equipamentos em si. Na parte de cima aqui de All Devices você tem duas opções a mais, que seria Start Sniffer e Stop Sniffer. Você pode utilizar o Wireshark para sniffar alguma parte da sua topologia. E você tem uma opçãozinha da bomba, que é Stop Everything. Então você consegue parar todos os equipamentos de uma vez. Bem interessante também. Bom, eu normalmente utilizo o Security CRT, né? Que eu acho que é uma ferramenta muito boa para poder dar agilidade para quando você estiver configurando os equipamentos. Certo que assim, na prova você não vai ter essa facilidade de usar tabs, de conseguir dar um comando de Ctrl Tab aqui e alterar de roteador para roteador. Então você vai ter só praticamente o PUT básico, bem simples também. Então quando você estiver estudando já para poder conseguir ficar um pouco mais rápido nas configurações, ou poder conseguir estudar realmente para fazer a prova mesmo em si, não para poder conseguir conhecimento e nem para entender nenhum protocolo, aí você tem que se forçar a utilizar o laboratório que vai ser feito, como vai ser realizado na prova, com PUT, com Notepad, etc. É muito importante isso daí. Muita gente perde, não passa na prova porque não está preparado, porque utiliza Security CRT, ou às vezes o teclado e o mouse é diferente, tem gente que não se acostuma com o teclado e o mouse da prova. Então é uma dica bem importante aí. Como o CCIE é uma prova muito difícil, é bom a gente pegar e tentar sempre se preparar o máximo possível, né? Então assim, subiu o WebIOU, praticamente você vai ter, já conectei aqui em todos os equipamentos, né? Só vou ordenar aqui para ficar um pouco mais simples de entender. Então você vai ter aqui os 10 roteadores. Prendeu, mas tudo bem. Vou conectar aqui.
Então você tem aqui R1, R2, R3, R4, o R5 para cá, R6, R7, o R8, cadê o R8, o R9 e o R10. Então, praticamente você vai ver que as configurações já estão feitas. Eu já estava realizando alguns laboratórios de, se não me engano, o último laboratório que eu parei foi laboratório de AppSec. Estava realizando os laboratórios de AppSec já na página 2000 do workbook. Então, na verdade, assim, agora, deixa eu até procurar para vocês verem. 1900, se não me engano. Aqui já a parte de MPLS. Eu já estava realizando esse tipo de laboratório. O que eu faço para poder conseguir ter um pouco mais de agilidade? Eu abro aqui o laboratório em si, coloco para mim nessa parte da direita qual que é a task, o que eu tenho que fazer, tento realizar o laboratório e só depois que eu termino, ou eu consigo ou eu não consigo, eu verifico se realmente estava correta a configuração ou não. Eu tento evitar ao máximo olhar essa parte de config e só depois por exemplo, eu tenho que fazer a redistribuição de OSPF de uma área para uma outra, por exemplo. Só depois que ou está funcionando ou que realmente eu já esgotei as minhas tentativas, que eu vou verificar qual que é a configuração correta e o porquê que eu tenho que fazer isso. Bom, eu acho que para você utilizar o WebIOU é uma das ferramentas mais simples e mais leves, como eu falei anteriormente. Você vai ter as outras opções, que é o SecureCRT, você vai ter o GNS3, você vai ter o CSR 1000V para poder conseguir fazer os laboratórios. Você vai ter o NetLab, que agora é o IVE. Mas o WebIOU, para mim, eu utilizo ele aqui, utilizo ele nas máquinas de onde eu trabalho, não tem problema nenhum. Aqui você pode ver até que a maior parte de CPU, o gasto de CPU está em cima do Camtasia, né, que é a ferramenta que eu utilizo para fazer a gravação. Memória, bem básica. Minha máquina não é muito parruda, é uma máquina de 8 GB de RAM e um processador equivalente a um i3. Foi o que eu falei para vocês, e roda bem. Consigo aqui utilizar todos os roteadores funcionando direitinho. Como eu falei para vocês, o laboratório em si ele é em base de interface de subinterface, né? Então você tem uma interface conectada num switch. Aqui dentro do switch você vai conseguir encontrar todos os roteadores conectados nele. E em si todas as VLANs são conectadas via interface, subinterface. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui algumas topologias. Por exemplo, essa daqui é uma topologia do INI. Essa é uma das topologias de troubleshooting que o INI disponibiliza junto com o workbook. Eu tenho as topologias de OSPF, de BGP, de GRP, se não me engano aqui. Então assim, eu aconselho sempre você pegar essas topologias bases. Essa é a topologia base. Essa daqui é a topologia mais simplificada, base também. Você tem a topologia de BGP, a topologia de OSPF. Tem uma outra topologia também de multicast, também é bem interessante. Se você procurar na internet você encontra fácil. Aconselho você a imprimir, então imprima essas topologias e ande com elas para você ter noção aonde que você está, o que você está conectando e em qual interface você está utilizando. Ou às vezes uma olhada na topologia você já entende qual que é o problema, da onde que você tem que redistribuir o que você tem que fazer. É bem interessante também. Você tem os Foundation Labs, né? Que seria uma outra parte da configuração dos workbooks. Você tem os Foundation Lab 1, também, que é uma outra topologia, interessante para quem já está um pouco mais avançado.
o FS Lab 2 também. Essas topologias, esse material, eu já disponibilizei no blog. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição todo esse material novamente. Qual postagem que eu tenho esse material. E é isso, galera. Eu acho que com o WebIOU fica muito mais simples você conseguir estudar para o CCIE. Você tem as outras opções que eu vou mostrar mais para frente. Eu vou mostrar para vocês como montar esse lab no GNS3 e também no CSR 1000V. Também, só que aí eu vou precisar de uma máquina um pouco mais parruda. E aí eu vou mostrar para vocês no meu outro laboratório que eu tenho aqui no meu apartamento. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, curta aqui embaixo. Se inscreva no canal, que vai valer a pena, que eu vou trazer bastante material, vou tentar trazer bastante coisa para a galera que curte redes aí. Abraço!